Bate-papo. Aline Silva e ouvinte, já vamos para a 28ª edição da Via Sacra de Forqueta em Arroio do Meio. Estamos recebendo aqui o Márcio José Rockenbach, Paulo Roberto Haas e também o Lineker Duarte, são integrantes da Via Sacra de Forqueta e também organizadores desse grande evento que vai ocorrer agora em meio à Páscoa. Márcio, como vai? Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem, Lineker? Tudo bem, bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Independente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Oi, Paulo, como é que tá? Tudo bom, Moisés? Bom dia, rádio ouvintes, Aline, tudo certo? Bom dia, tudo certinho. Preciso contar para esses senhores que quando eu comecei aqui na casa, eu já não sou da nova geração, era assim, como você não sabe da grandeza do espetáculo Via Sacra? Eu lembro do Dítico nos contando, né? Claro, eu venho do outro lado, né? E ouvia falar, mas não conhecia a grandeza do espetáculo. E eu tenho certeza que tem gente do outro lado do rádio dizendo, poxa, esses anos todos eu também não conheço a grandeza que é esse espetáculo. Então eu começo perguntando para vocês o que acontece na Via Sacra de Forqueta para aquele ouvinte que já ouviu falar, obviamente, mas nunca lá esteve. Bom, acontece muitas emoções, né? A gente estava falando aí fora do ar, né? Tudo um pouco da história, né, da encenação da Via Sacra, se a gente começar a olhar desde lá de trás até hoje, né? 97, Márcio, começou. 97 começou a encenação, né? Então a gente era jovem ainda. Nunca se imaginou chegar a esse ponto, a esse nível e ter hoje um cenário espetacular, né? Hoje a pessoa que vem nos visitar, que nunca veio visitar a Forqueta, que nunca veio assistir a nossa encenação, tenho certeza que ela vai se emocionar com a nossa encenação, que nós somos, não somos atores profissionais, mas a gente dá o nosso melhor, né? Com a comunidade e, com certeza, com o nosso belo e belíssimo cenário que foi criado lá para fazer essa encenação acontecer, né? São 100 atores, todos de Arroio do Meio? Nós temos comunidades vizinhas, tem pessoas de Travesseiro, tem pessoas, comunidades, né? Amigos que moram em outras localidades, enfim, né? Mas são de Arroio do Meio, sim. Ao longo de todos esses 28 anos, nós falávamos nos bastidores, em torno de 4 edições não foram realizadas, ou clima ou pandemia. Teve algumas em função do tempo, né? Como é um evento ao ar livre, a gente sempre faz ele na Sexta-feira Santa, é a tradição, né? Nós não, se não acontece na Sexta-feira Santa, a gente cancela o evento, né? Enfim, então foram pouquíssimas vezes, se a gente for olhar pelo tempo, pelo clima, né? E claro que na pandemia, então foram 2 anos que a gente acabou não realizando o evento em função da questão, né, de saúde. Né? Márcio, vocês se consideram atores amadores ou nós temos a participação também de atores profissionais? Olha, eu me considero um ator amador, no caso, né? Faço já parte desde o início, né? Então a gente tem a nossa experiência, a gente tem a nossa intuição, né? Enfim, a gente faz o nosso melhor, eu digo, né? Enfim, mas nós também temos aí 2, 3 pessoas que fazem parte de teatro, né? Enfim, né? Que auxiliam nessa condução muitas vezes, né? O Paulo também é o diretor, ele tem conhecimento, né? Mas a grande maioria nós somos todos atores amadores, né? Atores da comunidade, né? Que se transformam para esse espetáculo. Gente, e como é que funciona? Sem atores da comunidade, os ensaios, a organização, as falas, o que é ao vivo, o que é gravado, se é que algo é gravado no dia, como que é o bastidor? Aquilo que a gente pode contar, eu sei que não dá para contar tudo, senão perde um pouco da graça, né, do encantamento, mas o que dá para contar para nossa audiência de como é reunir essas 100 pessoas e ensaiar esse espetáculo que acontece ao ar livre? Bom, assim, o espetáculo, na verdade, ele nasceu de uma forma bem rústica, bem amadora mesmo, né? Porque lá nos anos 70, 80, a Forqueta já tinha aquela tradição de fazer aquela Via Sacra aos moldes católicos, né? De fazer tipo uma procissão, vocês devem ter acompanhado também já. Tem lugares ainda que persiste esse tipo de Via Sacra, né? E daí, na década de 90, então, surgiu essa ideia, né? De resgatar esse histórico, né? E daí, conforme o Márcio comentou, um grupo de jovens se reuniu
e reacendeu essa chama, né? E daí que nasce aos poucos em forma de espetáculo, né? E eu me lembro muito bem, lá na década de 90, a gente reunia os primeiros que a gente convidava, né? Márcio, vai ser tu, vai ser você, Moisés, você, né? A gente convidava a galera e nós começamos a formar um grupo, né? Lógico que as primeiras edições, né, não saíram assim aquela coisa muito chamativa e tal, né? Era tudo muito assim no amor à causa, enfim, né? E depois que começou a criar moldes um pouco mais, eu diria, um pouco mais profissionais, digamos assim, né? Em forma de espetáculo mesmo, né? Tanto que fomos forçados, assim, depois pelo contingente de pessoas que vinham, né? A trocar o local, né? E lá por 2012, 13, se não me engano, é que apenas nós chegamos ao local que nós estamos hoje, né? Em 2010 a gente decidiu que a gente precisava de um local mais específico, né? Porque nós usávamos o campo do Forquetense e, sem dúvida nenhuma, nós, convenhamos, nós destruíamos o gramado, né? Por causa que nós ficávamos uma semana inteira construindo palco, enfim, era uma... Até dava briga com os... enfim, então e eles estão jogando campeonato essa época, enfim, então era uma dificuldade isso, né? Então a gente decidiu, nós, né, o grupo, que a gente precisava de né? E aí aconteceu naquele ano que a gente havia decidido de fazer no camping do Irineu, que ele tinha um espaço muito bom, mas naquele ano aconteceu a grande enchente de 2010. Né? E aí nós tentamos naquele ano subsequente fazer lá, e aí no dia choveu, né? Mas já estávamos planejando o espaço novo, enfim, né? Que estava sendo moldurado já, moldurado, né? Onde hoje é o cenário da Lagoa, eu confesso que nem eu não sabia a grandeza daquele local, né? Nos fundos da Católica lá, que pertencia à comunidade era uma roça que não era aproveitada, né? O pessoal plantava, enfim, né? E acabou sendo aproveitado. E aí o primeiro espetáculo lá saiu em 2012. 2012. Paulo, é tu que roteiriza o primeiro episódio, a primeira Via Sacra? Então, praticamente assim, eu diria que a partir do segundo, terceiro espetáculo em diante que eu assumi mais a ponta da coisa, né? Que nem eu estava comentando há pouco, né? Os primeiros lá, na verdade, casualmente, minha esposa, que foi assim a precursora, né? Na parte assim não sei se tu te lembra, né, Márcio? Sim, da contextualização, né? Porque, assim, como é que a gente trabalha, né? Nosso teatro é diferenciado justamente por isso. A gente não... a gente segue o roteiro histórico, né? A Bíblia está ali... não tem como mudar certas cenas. Então, o que a gente faz? A cada ano a gente adapta inserções, né, diferentes para que o público volte e que chame a atenção também, né? Toda a Via Sacra é inédita, então? Na verdade, sim, né? Digamos assim, eu deixo mais ou menos, digamos, uns 80% da original, né? E vou moldurando cada ano, incrementando coisas novas. Seja a fala do demônio, do Lineker, seja a própria passagens de parábolas do Márcio, aí, enfim, né? Então, a introdução, o desfecho, então, nesses moldes a gente trabalha para que a coisa sempre se torne assim, o pessoal tenha uma expectativa, né? Não seja sempre aquela mesma coisa, mas ao mesmo tempo a história tu não muda, né? Tu tem que Jesus é condenado, Jesus é crucificado, né? Então, aquelas cenas básicas continuam, né? E é mais ou menos por aí que a gente constrói. Agora a gente quer saber do Lineker, né? Como é ser o ator e ser o demônio, é isso? Exatamente. Exatamente. Na verdade, deixa eu só dizer, o Lineker está fazendo, na verdade, papéis duplos, né? Às vezes, né? Mas sempre o lado mal da coisa. Exatamente. É isso aí. São 20 anos de história, né? Que eu participo ininterruptamente. 20 anos participando desse espetáculo. Já fiz vários outros personagens. Já fiz o servo de Pilatos, o cara lá que
segura a bacia d'água quando o Pilatos vai lá lavar as mãos, mas isso lá no início dos anos 2000. Eu já fui apóstolo, já fiz outros tantos personagens, mas acho que um dos personagens que mais marcou, e pelo menos nesses últimos 6 anos vem marcando muito, é o demônio, né? Que eu praticamente criei esse personagem justamente para o espetáculo, porque não existia antes o demônio na peça em si, né? E falando em termos de espetáculos, claro, são 100 atores, mas o que envolve um espetáculo como esse, por mais que haja a participação da comunidade de Forqueta, por trás, nos bastidores, nós temos aí 20, 30 pessoas que estão operando a parte mais técnica, né? O pessoal do som, da luz, do cenário, a senhora que cuida dos figurinos, enfim. Então, tem todo um cuidado a partir disso. E é gritante a transformação que nossa Via Sacra passou, que cresceu de uma forma que é muito perceptível a evolução de nós, comunidade, de nós, atores. A gente percebe o quanto a gente foi evoluindo também no momento de decorar os textos, no momento de poder falar esses textos, como falar. E isso, claro, é muito ensaio. Né? Vale ressaltar que eu sempre digo, isso é um crescimento sólido, né? Ele tem raiz, né? Tem muitos eventos, às vezes, que surgem, né, bombando, enfim, só que ele logo depois decai, né? E a nossa encenação, ele é um crescimento contínuo, né? A gente sempre prospera ele para o ano que vem. A gente já agora mexendo, que nem esse ano a gente teve que mexer muito no cenário, né? Porque a enchente de maio, ela atingiu muito o cenário em si, né? Então tivemos que fazer muita mudança, né? A prefeitura auxiliou muito agora na reconstrução, né? Com máquinas, com várias coisas que a gente precisou fazer, parte elétrica, enfim. E a gente agora já pensa, isso aqui vamos fazer ano que vem, que nem esse ano a gente construímos um palco novo, né? Um palco fixo, né? Onde que a gente sempre tem uma atração antes da encenação para ter um atrativo para o público, porque muitas pessoas, eles já vêm cedo, né? 5 da tarde, 4 5 da da tarde, tem pessoas que vêm para a comunidade, já vêm, eles vão fazer um passeio, vêm de mais longe, né? Então o pessoal vem ali, então a partir já das 7 horas já tem um atrativo para o público, né? Porque a encenação começa às 8, né? Então tu tem que ter então a gente já construiu esse palco fixo, né? Um palco já com a característica, com pedra, enfim. Então as pessoas já vão ver a transformação também do cenário nesse sentido, né? Para esta edição, o que a gente precisa orientar a nossa audiência? Chegar cedo, levar cadeira? Qual é o horário que é o ideal chegar? Para quem nos acompanha agora, o serviço desse evento lá na sexta-feira. Olha, nós temos hoje uma grande alegria que a gente tem que comemorar, né? Que é a nossa ponte, né? Enfim, então isso facilita bastante, né? Então o público pode vir, né? A gente sempre orienta do público vir cedo, né? Então tem pessoas 5 horas já estão lá, 6 horas já estão lá, então, né? Porque o caminho até Forqueta, são 10 quilômetros, né? Do trevo de Arroio do Meio até Forqueta. Então se tu deixar para chegar, se eu quiser chegar às 7h30 lá, você vai pegar trânsito, você vai pegar, enfim, então até que você estaciona o carro. Nós temos estacionamento sim, mas às vezes o estacionamento fica um pouco longe, então as pessoas precisam se locomover, né? Enfim, então vai caminhar ali talvez 3, 4, 5 minutos. Então a gente orienta para que as pessoas venham cedo, venham logo para Forqueta, né? Se acomodem, né? Nós tragam na sua cadeira, traga seu agasalho, que às vezes acaba, como é de noite, acaba ficando um pouco fresquinho, enfim, né? Nós temos chimaródromo, né? Então tem comes, tem bebes também que a gente oferece para o público, né? Enfim, né? Venha que a comunidade Forqueta vai acolher muito, muito bem as pessoas, o público que vem de fora nos visitar. Tem boa estrutura. Qual é a expectativa de público que vocês aguardam? Olha, nós sempre queremos superar o público do ano anterior, né? Mas a gente espera aí 5, 6 mil pessoas, né? Como dos outros anos, né? Então temos espaço para isso ou para mais, né? Inclusive, né? Até esse ano com a reconstrução um pouco do que a gente fez, o espaço ampliou um pouco mais, né?
Então, eu gostaria de ressaltar alguma coisa aqui, que muitas pessoas, o público vem e ele quer entrar dentro, e ele às vezes vem perguntar depois da encenação, que ele vem nos cumprimentar, o pessoal, posso entrar no cenário? Mas a gente diz, venham, entrem, passem pelo cenário, porque tem muitas curiosidades. Os bastidores, como é que funciona? Então, eu já digo hoje, o público fica à vontade, após a encenação, entra no cenário e... É que uma coisa também que diferencia o nosso espetáculo dos demais, assim, é que tu falaste antes, Moisés, se é gravado, nós não gravamos nada, né? É tudo feito ao vivo. Né? Olha só. Os textos são decorados, literalmente. É muito legal. Já dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Gente, legal. Não é a previsão de chuva expressiva, mas a gente tem essa umidade toda circulando e a possibilidade de chover ao final da sexta-feira. Qual é a chuva que cancela o evento? Porque se chover o que está previsto, que é praticamente nada, não consegue. Olha, Aline, eu vou pegar por último ano, pelo né? último ano, né? No último ano nós estávamos vindo a Lajado para fazer a minha produção e a produção de outras pessoas, né? Do pessoal. E caiu o mundo, né? Caiu o mundo e, né? Enfim, agora a minha autoestima caiu lá embaixo e agora, vamos, tudo isso, né? Vai ser cancelado, não sei o quê. Falei com a minha esposa, ela disse, mas aqui nem tá chovendo. Enfim, então são coisas que acontecem, né? Enfim, deu temporal, enfim, aqui em Lajado, Arroio do Meio, teve granizo, né? aqui naquela tarde. Né? E no final, né? E aí nós mantemos o espetáculo, enfim, e teve um grande público. Às 6 da tarde ainda caiu uma garoa lá, enfim, as pessoas foram se acomodar um pouco ali debaixo dos toldos, alguns tinham guarda-chuva, porque o pessoal, né, enfim. Então, não é qualquer chuva que vai nos atrapalhar, né? Sem dúvida. Muito bem. Temos que esperar a sexta-feira. Que bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui na rádio. Boa sorte na próxima Sexta-feira Santa, nesse grande espetáculo, a 28ª edição já da Via Sacra de Forqueta, em Arroio do Meio. Márcio, Paulo e também Lineker, um abraço para vocês. Obrigado, muito obrigado aqui principalmente pelo espaço que vocês estão nos dando, né? Porque é muito importante isso, né? Para divulgação e para o reconhecimento dessa galera que está se esforçando para que a coisa sempre ocorra da melhor forma possível. Né? Que legal. Márcio, um abraço. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Aline. Obrigado ao Grupo Independente. Lineker, um abração. Obrigado a todos os ouvintes. A Rádio Independente sempre sendo nossa parceira, então muito obrigado de coração.